Muito bem, boa noite a todos. Eu vou dar início a mais uma reunião magna do CPET. Nós escolhemos para o tema de hoje, eu vou fazer a apresentação, e eu vou falar um pouco de um evento que eu tive a oportunidade de participar 2 semanas atrás. É um evento chamado de Critical Care Reviews. O Critical Care Reviews é um site que é basicamente tocado pelo pessoal da Academia de Belfast, da Irlanda do Norte, e eles já têm um evento anual, esse foi o 10º evento, onde basicamente ou exclusivamente se discute ensaios clínicos, né, na área de medicina intensiva. Critical Care Reviews são revisões da área de Critical Care de grandes trials. E, então, novamente, com esse desafio de poder tentar olhar lá na frente, né, o que a gente, no futuro, pode fazer de pesquisas diferentes, tentando estar sempre algum caminho, alguns metros, um degrau acima daquilo que a gente já faz. Eu acho que é importante que a gente, de alguma forma, desenvolva a capacitação já para que no futuro a gente possa desenvolver ou realizar ensaios clínicos de boa qualidade no nosso centro, né, que isso sirva não só para poder qualificar a nossa atividade, o nosso atendimento, o nosso cuidado médico, mas também qualificar as pessoas com quem nós trabalhamos, né, poder formar de uma forma acadêmica cada vez mais os nossos médicos e os nossos residentes. Muito bem, esse é um evento chamado de Critical Care Reviews. Eles se autodenominam que aqui nós vamos apresentar os melhores trials do mundo. No fundo, são os melhores trials na área de medicina intensiva, publicado nos últimos 12 meses. Um evento feito em Belfast, mas ele também é um evento transmitido online. No último ano, eu tenho a impressão que nós tivemos mais de 20 trials que foram apresentados no site do Critical Care Reviews, né, com discussões apresentadas pelos trialistas, pelos principais autores dos ensaios, e que uma vez por ano, né, no ano passado o evento, por causa da pandemia, foi online, e esse ano voltou a ser presencial novamente. Esse é o Rio Lagan, de Belfast, e aquele ali, esse daqui é o centro de convenções, chamado de Titanic Belfast, porque, curiosamente, eu não sabia, mas esse estaleiro que está aqui foi durante o final do século XIX e começo do século XX, ele ainda atua, mas ao redor de 1900, um pouco antes e um pouco depois, ele foi o principal estaleiro para construir navios mercantes, navios de passageiros, né? E foi ele que construiu o Titanic. E então a cidade inteira roda ao redor do Titanic, e esse centro de convenções chama-se Titanic Belfast. Na verdade, ele é um museu, e só num andar ali tem o evento. É um evento relativamente pequeno, é um evento para 200 pessoas, né? Tem essa característica aí, e são só, na verdade, quem faz pesquisa. Os ensaios, foram 20 ensaios apresentados, 20 trials apresentados, 16, na verdade, apresentados pelos primeiros autores, todos eles, e quem está na plateia é esse pessoal jovem de 25, 30 anos que estão loucos para poder fazer trials, né? É nesse ambiente aí que eu fui me meter.
Muito bem. Assim, rapidamente, a Laisla já fez um pouco de revisão do que é um ensaio clínico randomizado. Eu tenho 3 slides aqui, apenas para poder mostrar que no processo saúde e doença, a partir de uma suscetibilidade, nós desenvolvemos uma doença, um desfecho a partir dessa doença. Nós podemos fazer ensaios de etiologia, ensaios de prognóstico, podemos fazer ensaios de diagnóstico, seja da doença ou seja do desfecho, e nós podemos intervir, seja profilaticamente, ou seja numa tentativa de controlar a doença e melhorar os desfechos. Então, quando nós estamos falando em ensaio clínico randomizado, nós estamos falando de uma intervenção dentro desse processo saúde e doença. Esse é um ensaio clínico randomizado, no qual eu saio de uma população-alvo, defino a minha população acessível e tiro uma amostra. Meço os preditores, depois da seleção da amostra, as variáveis de predição, faço uma alocação aleatória da minha intervenção, sigo esses pacientes na corte de intervenção e na corte de controle, ou mais cortes, se nós tivermos aqui mais do que 2 cortes sendo avaliadas, e vou medir os desfechos posteriormente. O que o ensaio clínico randomizado basicamente é fazer uma relação entre a alocação aleatória das intervenções com as variáveis de desfecho posteriormente. Funciona ou não funciona? Parece fácil de fazer, mas é extremamente complicado, principalmente por causa dos diversos controles que precisam ser feitos aí ao longo do tempo. Nós vamos falar, os ensaios clínicos, eles saem de uma fase pré-clínica, podem passar por uma fase 1, por uma fase 2, mas os ensaios que a gente vê nas nossas revistas, de um modo geral, são ensaios de fase 3, são ensaios de efetividade, que eu quero saber mesmo se uma intervenção, se ela funciona ou não funciona, quando ela é aplicada de uma forma como nós habitualmente atendemos os nossos doentes no dia a dia. Então, a maior parte dos ensaios que eu vou mostrar para vocês são ensaios de fase 3. Então, eu acabei escolhendo um pouco desse trabalho que a Laisla apresentou, que a Amanda e a Rafaela comentaram, mas também de um estudo que o Bolliger, de Toronto, o Zampieri, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, publicaram na Critical Care, um ensaio chamado de um manifesto para o futuro dos ensaios clínicos, no quais eles colocam 6 questões, e depois eu vou avaliar os ensaios clínicos. Eu vou trazer 4 ensaios para vocês, e mais 4 rapidamente, metade dos ensaios que foram apresentados lá, mas baseados nessa análise crítica, com esses problemas que estão nesse editorial, nesse comentário, nesse manifesto que alguns trialistas fizeram. Então, o primeiro deles, nós precisamos de ser mais inclusivo, em todas as nossas atitudes, cada vez mais, nós somos menos preconceituosos e mais inclusivos em tudo. E aqui, quando a gente fala em ensaio clínico randomizado, é fazer ensaios que sejam mais amplos, mais diversos e mais representativos. Ou seja, representativos da população de pacientes que a gente atende. Então, eu vou mostrar alguns exemplos onde isso foi fundamental, que os ensaios fossem cada vez mais abertos e mais próximos da prática clínica do dia a dia. O segundo é entender e compreender o ruído. A medicina intensiva, a nossa atividade dentro da terapia intensiva, ela é cheia de ruídos. Se eu faço uma intervenção de ventilação mecânica num doente com SARA, e eu quero medir, por exemplo, o tempo de ventilação mecânica, ou quero medir mortalidade, dentro do sinal que eventualmente eu posso ter de benefício com uma determinada intervenção de um suporte ventilatório, eu tenho vários elementos na fisiologia desse doente, nas complicações, na heterogeneidade desse doente, que pode abafar o meu sinal e
causar ruídos e não permitir que eu identifique que existe ali uma intervenção que é benéfica, porque essa intervenção benéfica está sendo alterada ao longo dos dias que esse doente é submetido a essa suporte ventilatório, a várias alterações, como diferenças na droga vasoativa, nos antibióticos que eu uso, na presença de outras doenças concomitantes que esse doente apresenta e assim por diante, né? Nas intervenções de suporte nutricional, de suporte cardiorrespiratório, cardíaco, nas drogas vasoativas que eu uso, quantidade de volume, de suporte renal, enfim. Não é fácil, aliás, é talvez a especialidade mais difícil, onde é complicado você tentar entender exatamente qual é o sinal que existe entre uma intervenção e o desfecho, tentando separar os diversos ruídos que podem aparecer e que complicam essa análise direta entre o fator em estudo e o efeito clínico. O terceiro desafio é pensar mais bayesianamente, né? Não sei se é essa exatamente a palavra, tentando esse neologismo, mas pensar de uma maneira mais longitudinal, mais probabilidade do que sim e não. E eu vou dar alguns exemplos, né, do porquê que isso tem sido assim, quase que um mote em que os trialistas, quando vão defender o seu ensaio que não deu certo, eles pensam mais probabilisticamente, eles não querem pensar de uma forma frequentista, né? Eles não querem pensar só num P maior ou menor do que 0,05, que é muito frequente nas nossas síndromes, a gente ter realmente uma diferença significativa entre intervenção, porque elas são intervenções que são alteradas muito por ruídos, mesmo que haja um sinal significativo ali dentro. E o segundo vamos tentar adaptar sempre que for necessário, ou seja, quando você estabelece um ensaio clínico num determinado momento, várias coisas acontecem ao longo do ensaio que podem ser que você, ao longo do tempo, tenha que modificar alguns critérios de inclusão e de intervenções para tornar mais provável que o teu resultado seja positivo. Eu também vou mostrar alguns exemplos disso. Construir uma plataforma é o grande desafio, né, como foi o REMAP-CAP, por exemplo, né, em que você tem, e essa é uma possibilidade dentro do CPET, né, e de que a gente, tendo unidade de terapia intensiva em 5, 6 hospitais, de que o doente possa ser randomizado para mais do que uma intervenção, mais do que um ensaio esteja sendo feito dentro dessa plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Isso aumentaria muito a capacidade de poder fazer ensaios que vão se adaptando ao longo do tempo e que a gente vai aprendendo enquanto a gente cuida, sem que a gente precise determinar um estudo para poder começar outro, né? Os estudos meio que são feitos em paralelo. Eu vou dar alguns exemplos aí com relação a esses desafios todos que os ensaios clínicos randomizados estão trazendo. Então, o primeiro estudo, eu vou analisar 4 de uma forma mais detalhada. O primeiro deles é o ensaio que foi publicado agora, nesse mês, da utilização da vitamina C nos pacientes com choque séptico. Então, a base da vitamina C, a vitamina C tem sido muito falada, principalmente nos últimos 10 anos, né, mas mais mesmo nos últimos 5 anos, né, onde vários pequenos estudos foram feitos em pacientes críticos, em pacientes com SARA, em pacientes com sepsis, em pacientes com choque séptico, tentando avaliar essa vitamina C, que tem um poder anti-inflamatório, mas principalmente de diminuir radicais livres de oxigênio, um antioxidante na periferia. Se isso tem realmente um significado no desenvolvimento das disfunções orgânicas, talvez a vitamina C poderia diminuir disfunção orgânica
e diminuir mortalidade nos pacientes críticos, nos pacientes sépticos em especial. Essa é uma meta-análise publicada no começo deste ano, que mostra aqui que pequenos estudos, a maior parte deles com algumas poucas dezenas de pacientes, né, dá uma diferença, praticamente bate o 1. Então, ficou na trave do estatisticamente significativa, mas a favor da vitamina C. Era preciso um estudo grande mesmo. E esse estudo, então, foi o LOVIT, e eu apresento aqui, nesse estudo, algumas coisas que são essenciais nos ensaios clínicos randomizados em todas as áreas, mas também na medicina intensiva, é de que, primeiro, antes de você começar o estudo, você tem que publicar esse estudo. O LOVIT foi publicado na plataforma Critical Trials em 2018, no qual você publica aquilo que você quer fazer e dá publicidade a isso. Além disso, né, essa fotografia aqui ela foi importante para mim, porque eu estava sentado aqui onde vocês estão vendo, e essa pessoinha aqui é o Hord Buchner. Ele é editor-chefe do JAMA. Vamos ver, ele estava sentadinho ali, essa pastinha aqui, ó, a pastinha do JAMA, e ele ficou os 3 dias do evento aí assistindo esses eventos aí todos. Ele participou de uma mesa. E uma hora, numa mesa em que ele estava, no segundo dia, alguém, porque eram todos trialistas, né, querem publicar, mas o Buchner seleciona 1 a cada 20, 30 para serem publicados. E perguntaram, o que é importante? O que eu tenho que fazer para poder publicar um trabalho na tua revista, no JAMA? Ele disse, olha, são várias coisas, tudo tem que ser bem feito, blá, 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 mas eu quero saber se você fez aquilo que você disse que ia fazer. Então, os grandes ensaios hoje, os protocolos são publicados antecipadamente, não só na plataforma Critical Care, como tem algumas revistas, essa aqui é a Trials, no qual o LOVIT, em 2020, ele foi publicado, o protocolo que ia ser aplicado. Né? E uma coisa importante, quando você fala em protocolos desses com grande número de doentes, é que você tenha seguido o protocolo. Nós, de alguma forma, fazemos isso no CPET, as nossas pesquisas patrocinadas, elas são todas elas protocolizadas, protocolos que são aprovados, muitos deles no FDA, antes de serem disseminados por diversos locais. Os protocolos são apresentados para nós e nós seguimos o protocolo, porque se esse estudo, na hora que for ser publicado, ele precisa de ter sido feito exatamente como ele, antecipadamente, ele foi definido que seria feito. Então, o estudo da vitamina C, eu trago como exemplo, todos os outros fizeram o mesmo, eu não preciso descrever o mesmo caminho para os outros estudos, mas deixo claro aqui que o LOVIT, ele foi publicado no Critical Care Trials em 2018, o protocolo no Trial em 2020, e depois o Lamontagne foi publicar, ele que é o primeiro autor do estudo, estava lá, todos os estudos foram apresentados pelo primeiro autor. Então, esse é o resumo do artigo publicado no New England, agora 2 semanas atrás, que é de vitamina C intravenosa em pacientes adultos com sepse em unidade de terapia intensiva. A dose da vitamina C foi de 50 miligramas por quilo de peso por dose, a cada 6 horas. Isso dá, certamente, 2, 3 gramas por dose, dá mais do que 10 gramas de vitamina C por dia. É uma dose, se fosse Cebion, eu gostava de tomar aquele Cebion quando eu era pré-adolescente, nem sei se existe ainda Cebion, mas era uma delícia de tomar aquilo. Imagina isso, troço inteiro na veia. Tomava 1 grama, meio grama de Cebion, não adiantava muita coisa, mas era gostoso. Quando eu estava gripado, minha mãe me dava.
Mas nós estamos falando de 10 gramas de vitamina C por 4 dias para os doentes com sepse. Qual foi o resultado? O resultado é de que, quando você olha para o desfecho composto de morte e persistência da disfunção orgânica em 28 dias, 44,5% dos doentes com vitamina C, comparado com 38,5% com placebo, tiveram mais morte ou disfunção orgânica. Ou seja, vitamina C piora a evolução clínica dos doentes. Então, nós, de alguma forma, olhando para isso, a gente precisa de retirar a vitamina C disso. Então, o que foi que aconteceu? Se você olha aqui, olha, no forest plot do resultado da intervenção com o intervalo de confiança, a maior parte deles estão a favor de placebo. Os doentes mais graves não têm benefício nenhum, e os doentes menos graves parecem ter tido piora com a vitamina C. Muito bem. Essa aqui é o gráfico da mortalidade. A mortalidade tomada isoladamente, ela não foi maior. Ela foi maior na vitamina C, mas não estatisticamente significativo. O desfecho composto com disfunção orgânica foi maior na vitamina C, né? Não teve os efeitos de segurança, principalmente insuficiência renal, porque pode aumentar a acidez, etc. Isso poderia aumentar a lesão renal, mas não houve diferença nenhuma. Por que ela aumenta a evolução ruim ainda é relativamente, ou é desconhecido. Então, a análise secundária não determina o possível mecanismo de piora com a vitamina C intravenosa. Não é conhecido, na linha de base, eles não tinham a anotação precisa dos doentes que tinham SARA ou não, então não dá para dizer se quem tem SARA piora ou melhora, não dá para poder dizer isso. Tem um estudo recente, publicado no ano passado, em doentes com SARA, tinha uma tendência, embora com um número muito menor de doentes, esse é um estudo com 900 doentes, né? Quase a totalidade daqueles grupos, todos que entraram na meta-análise entraram 1.200 doentes, aqui entraram 900 doentes. Então, um estudo grande disso praticamente mata uma meta-análise, né? Ele tem uma capacidade de resposta muito maior. Se for bem feito, sem vícios, com boas aferições de variáveis, etc. Uma outra coisa de que a população foi mais representativa dos países mais ricos, né? Os países mais pobres tinham poucos doentes, e não se sabe se países mais pobres podem responder de uma forma diferente. Isso é uma tentativa de dizer assim, puxa, países muito pobres podem ter deficiência de vitamina C. Então, esses países mais pobres, eventualmente, teriam, eventualmente, algum benefício. Não dá para poder responder essa questão por esse estudo. Muito bem, então, quando eu olho para aquela nossa tabelinha que a gente tinha proposto anteriormente, o que foi que aconteceu? Então, primeiro, né, nós estávamos trabalhando com populações muito pequenas, então é preciso a gente tomar cuidado. No ensaio clínico com algumas dezenas de doentes, para uma intervenção, como fazer vitamina C, e ela dá um resultado estatisticamente positivo de mortalidade, seria muito inocente da nossa parte, em um pequeno número de doentes, achar que isso pode estar relacionado. Então, a gente precisa de estudos maiores, né? Quando vem um estudo desse tamanho, ele se aproxima mais da verdade do que deve estar acontecendo com a população-alvo quando eu faço a administração dessas altas doses de vitamina C. E o segundo elemento é que eu posso adaptar, quando a gente fala de ensaio clínico adaptativo, é porque eu faço adaptações dentro do próprio ensaio clínico, né? Mas
uma coisa legal é que eu posso me adaptar à medida que eu tenho um ensaio clínico que mostra uma resposta e que ela tem um sinal para uma determinada população, eu faço um segundo ou um terceiro ensaio clínico, mostrando se aquela população que no primeiro ensaio clínico mostrou mais resposta, eu posso fazer um segundo, eventualmente um terceiro, mudando doses e mudando a população e indo no caminho de aumentar a chance de que aquele sinal possa aparecer. Então, o que esses diversos estudos com a vitamina C vieram mostrando é de que, nos pequenos estudos, de que doentes com sepse tinham mais potencial para poder ter benefício, mas quando você faz um grande estudo, ele foi adaptado para poder pegar só doentes com sepse, bem caracterizados, sepse 3, todos eles, mas na hora que você inclui um número grande de doentes, mostrou que mesmo para essa população, isso não foi benéfico. Então, esse é o primeiro estudo, Lovett, que eu trouxe para vocês. O segundo estudo que foi apresentado lá foi o TTM2, que a gente rapidamente revisou no ano passado, né, publicado no New England, exatamente um ano atrás, comparando hipotermia versus normotermia em parada cardíaca fora do hospital. Então, qual foi a história que trouxe a realização do TTM? E acho que isso também é uma coisa bacana, como as coisas foram se adaptando ao longo do tempo. Então, o primeiro grande ensaio foram aqueles 2 estudos publicados num volume do New England, em 2002. O maior deles é o ACA Trial, que comparou hipotermia com normotermia, e que mostrou uma diferença a favor, né, com um número relativamente pequeno de doentes, 124 comparados com 123, isso aqui dá 240 pacientes. Com isso, eles já conseguiram demonstrar uma diferença na mortalidade, na diferença do ensaio do desfecho de consciência dos doentes, 120 dias depois. Então, essa é a Kaplan-Meier de mortalidade. Então, com esse pequeno estudo, praticamente isso se tornou uma verdade, né? E rapidamente se disseminou para o mundo a introdução quase que obrigatória de realizar hipotermia pós-parada cardíaca dos doentes que não recuperavam o nível de consciência. Até que o Nielsen, um sueco, mais ou menos em 2010, olhou e disse assim, não, a gente precisa de fazer um outro ensaio, um número maior de doentes. A Europa, principalmente a Europa do Sul, não queria fazer, e os Estados Unidos também não deixou fazer, porque não havia condições éticas de você randomizar um doente para não fazer hipotermia, né, baseado só no ACA. Mas o Instituto de Ética da Escandinávia permitiu que eles fizessem o TTM Trial, e o TTM Trial, que comparou 36 com 33, acabou não mostrando uma diferença. Esse é um artigo publicado em 2013, que colocou muito em dúvida, então, se a gente deveria mesmo introduzir hipotermia. O problema é que esse estudo comparou 33 com 36, esses doentes com 36 com TTM, com Target Temperature Management, significa que você introduz um catéter intravenoso ou hipotermia externa e controla a temperatura em 36. Então, os 2 grupos, na verdade, receberam intervenção, embora com temperaturas diferentes. Por que o estudo do Nielsen teve uma avaliação diferente do ACA? Eu já mostrei isso, praticamente, eventualmente, porque o ACA permitiu, no grupo chamado de normotermia, que os doentes tivessem febre. Vejam que muitos dos doentes, né, com intervalo de confiança aqui, atingiam 38 de temperatura central. Então, ficou sem saber o que o Nielsen dizia. Eu não sei se aqui está fazendo benefício ou se é a febre que está causando malefício.
Vocês vejam, né? Isso também é uma coisa importante na hora de ser interpretado nos ensaios clínicos. Quando eu vejo que há uma diferença entre uma corte e outra, eu posso estar dizendo que uma corte está fazendo benefício, mas se ela não está fazendo efeito nenhum e a corte e controle está fazendo algum malefício, vai dar estatisticamente diferente também, e eu posso, erroneamente, por confusão, interpretar que, na verdade, é a intervenção que está sendo benéfica, e não o controle que está sendo maléfico. Não estou controlando bem o controle. Se eu não controlo bem, os dentes estão morrendo mais. É só eu controlar melhor que a intervenção desaparece, o seu sinal. E é o que tem acontecido muito, em grande parte, né? A medicina intensiva melhorou muito. Você mostrar uma diferença hoje é muito mais complicado do que mostrar uma diferença de intervenção 20, 15, 20, 25 anos atrás. Muito bem, o que aconteceu foi que se perdeu a diferença estatisticamente significativa depois do TTM. Teve que vir o TTM2 para poder avaliar. Puxa vida, será que eu preciso de fazer controle de temperatura com catéter ou com controle externo no meu grupo de normotermia? Ou eu posso, no meu grupo de normotermia, apenas evitar que os dentes façam febre? Esse é um estudo super importante, o TTM2, porque ele mostra exatamente num grupo de 1.850 doentes, quase 2.000 doentes. Né? O ACA foram 240. Então, nós estamos falando de uma população 8 vezes maior. Veja como o estudo se tornou muito mais inclusivo, muito mais com uma validade externa muito maior. Né? Comparando tanto hipotermia com normotermia, 900 doentes em cada uma das cortes, e nenhuma diferença na mortalidade, nenhuma diferença no ranking em 6 meses, em 180 dias. Um pouco mais de arritmia na hipotermia. Esse é o resultado do TTM. Vejam que legal o controle de temperatura na corte normotermia, que mesmo no intervalo de confiança, esses pacientes não tiveram 38 de temperatura central, conseguiram manter ali ao redor de 37 de temperatura central máxima, né? Se esses pacientes apresentassem mais do que 37,6, eles eram ativamente tratados. Mais ou menos, se eu não me engano, alguma coisa como 18% dos doentes desta corte recebeu hipotermia externa, porque estavam fazendo tendência para fazer febre, que não dava para poder controlar com antitérmicos. Então, aí nós podemos dizer de que essas duas intervenções são iguais e de que, muito possivelmente, a gente não precisa mesmo de fazer hipotermia. Vejam o ranking, essa figura é bonita, né? Ela parece uma imagem espelho da outra, né? Hipotermia e normotermia. Quem tem ranking 0 até quem tem ranking 6, praticamente nenhuma diferença, nem precisa de um teste estatístico para poder dizer que elas são iguais. E aí vem a meta-análise, já publicada agora no final do ano, no Intensive Care, e mostrando que não há mesmo nenhuma diferença, né, direta entre diversas temperaturas e fazer hipotermia. O que a gente veio aprendendo, então, ao longo do tempo? De que hipotermia causa proteção cerebral. Mas hipotermia clínica, desta forma como a gente induz depois da lesão, não antes da lesão cerebral, e induz hipotermia, jogando a temperatura para 32, 34 graus de temperatura central, deixa por 24 horas, mais ou menos, e reaquece. Esses doentes, muito possivelmente, têm complicações que são induzidas pela hipotermia, que na hora que você randomiza os doentes, a bênção do ensaio clínico randomizado bem feito, possivelmente os efeitos deletérios da hipotermia clínica estão se igualando, anulando os efeitos benéficos da hipotermia experimental.
Então, é a questão também do onde é que está o sinal dentro do ruído, né? Porque quando se estabelece uma terapia, ela não tem só o efeito benéfico, ela carrega consigo também efeitos deletérios, que só um ensaio clínico bem feito consegue medir no final o equilíbrio, o balanço, né? Desses dois efeitos da mesma intervenção. Então, o que a gente aprendeu com o TTM2 dentro daquela mesma proposta do manifesto e que sirva também, eventualmente, como um modelo para poder ajudá-los a fazer a interpretação dos ensaios clínicos que estão sendo publicados. Então, primeiro, ser inclusivo. Veja como os estudos foram cada vez respostas parciais que foram, eventualmente, tomadas como verdades absolutas muito cedo. Né? Há uma compreensão por parte dos trialistas, por parte do pessoal da medicina, da medicina intensiva neurológica também, que o ACA Trial, aqueles 2 pequenos estudos que foram publicados em 2002, eles eram estudos de fase 2, com pequeno número de doentes, que precisava de um ensaio de fase 3 mais inclusivo, diverso, representativo ao longo do tempo. Segundo, que era preciso entender onde é que estava o sinal dentro daquele ruído todo. E o que se aprendeu aí ao longo do tempo é de que o sinal, mesmo quando você coloca um número muito grande de doentes, se ele houver, ele não está aparecendo, porque a terapia carrega consigo também efeitos deletérios, em que o ruído acaba anulando o sinal. Veja como foram se adaptando, né? A intervenção inicial era normotermia com hipotermia, mas uma normotermia no qual você não fazia nada. Depois, num segundo momento, no qual você fazia. Você primeiro teve que mostrar que 36 era igual a 33. E depois que 33, quando comparado com 37,5, desde que você não deixe passar dessa temperatura interna, né? Tem que lembrar que 36,6 é a temperatura interna, é core temperature, temperatura de superfície deve dar aí uns 36,5, não dá para poder esperar 36, 37,5 de temperatura axilar, que o cérebro está fervendo em 38,5. É quase que 1 grau de diferença com temperatura interna e externa, de superfície. Mas vocês vejam como eles foram se adaptando aí ao longo do tempo. Se fosse possível uma plataforma, essa plataforma teria identificado mais rapidamente, dentro da própria plataforma, começa a fazer os estudos, começa a avaliar que existe uma diferença entre hipotermia e deixar a coisa solta. Alguém inteligente vem e diz assim, puxa vida, será que essa diferença é por causa da intervenção ou por causa da corte e controle? Controla a corte e controle também e depois, eventualmente, solta a corte e controle com uma intervenção mais próxima daquilo que a gente faz no dia a dia. E ela começa a mostrar que é a mesma coisa. Então, foram necessários 19 anos para que isso fosse aprendido. Se isso tivesse dentro de uma plataforma que fosse inteligente, capaz de aprender enquanto a gente vai cuidando e vai realizando o estudo, a gente teria possibilidade de poder chegar a uma resposta dessa muito mais rapidamente, como é o que tem acontecido com as plataformas, com o RemapCap, em especial, que aconteceu com o Covid, que praticamente em um ano e meio, vários trabalhos, ensaios foram feitos, adaptados e realizados concomitantemente. Muito bem, nós já vimos, então, o Lovett e vimos o TTM2. Eu vou apresentar agora o estudo com dexametasona em pacientes com Covid, que também se tornou praticamente um clássico na tentativa da gente tentar interpretar os ensaios clínicos de uma forma mais bayesiana do que frequentista. Então, esse estudo, ele, de alguma forma, mostra um pouco isso. Esse é o próximo estudo.
Então, dexametasona em pacientes hospitalizados por Covid foi publicado em novembro de 2020 e por uma plataforma Recovery, que testou várias intervenções naquela época do Covid. Em junho, 3, 4 meses que a gente estava atendendo Covid, a gente já estava sabendo de que administrar 6 miligramas de dexametasona por dia, quando comparado com o tratamento usual, ou seja, não fazer dexametasona, salvava vidas, principalmente nos doentes com ventilação mecânica invasiva. Isso se tornou um mantra, e praticamente todos os protocolos a partir de junho de 2020 incluíam fazer dexametasona para os doentes com insuficiência respiratória e ventilação mecânica. Os doentes não estavam com necessidade de oxigênio, não deveriam receber dexametasona. A plataforma rapidamente conseguiu responder isso com uma intervenção só, mas em diversas populações, né? Muito bem. E isso acabou virando aí uma verdade para todos os doentes. Funciona, mas funciona mesmo para quem está em ventilação mecânica ou dependente de oxigênio. Para quem não está em dependência de oxigênio, ele não faz bem. Muito bem. O que foi publicado no começo do segundo semestre do ano passado? O estudo COVID Steroid, o COVID Steroid 2, né? Um ensaio randomizado. Aqui está o gráficozinho do estudo, no qual foram comparados 12 miligramas de dexametasona com 6 miligramas de dexametasona. A gente revisou muito rápido esse estudo. 1.000 pacientes randomizados, metade para 12 e metade para 6 miligramas de dexametasona, ou seja, isso foi possível, já saiu um ensaio clínico um ano depois de ter saído o resultado do Recovery, né? Você imagine, você rapidamente monta um protocolo, faz a aprovação, multicêntrico, treina um monte de gente, é porque tinha um monte de doentes também, né? Você randomiza 1.000, e o que aconteceu? Nenhuma diferença estatisticamente significativa, embora houvesse uma tendência para um número maior de dias sem suporte nos doentes com 12 miligramas, quando comparados com 6, sem que isso seja uma diferença estatisticamente significativa, mas com um P de 0,07, ou seja, bateu na trave. Eu diria que aqui, então, você tem 93% de chance de que essa diferença seja uma diferença estatisticamente significativa. E quando você olha para a mortalidade, há também, graficamente, parece que há uma diferença, né? Em menor mortalidade em quem toma 12 e quem toma 6, mas com um P de 0,09. Ou seja, essa diferença tem 91% de chance de ser essa diferença mesmo. Não é uma diferença de 85% de chance. Mas ela tem 91% de chance de ter uma diminuição de 17% na mortalidade quando você usa 12 e quando você usa 6. Enfim, o que eu ouvi lá é de que há um conceito, quase que um consenso entre os trialistas, de que quando eu faço uma avaliação dessa e eu olho para uma abordagem frequentista, ou seja, qual é a probabilidade de que isso seja verdadeiro? Com uma probabilidade de eu mais do que 5% dela ter ocorrido ao acaso, eu anulo essa diferença. Eu digo que não há diferença. Quando, na verdade, nós estamos falando de duas intervenções que, como elas são muito iguais, é uma droga muito barata, fazer 6 e fazer 12, eu precisaria talvez mais 200 doentes para poder mostrar uma diferença, de que a análise bayesiana, que a probabilidade
de que essa diferença realmente exista para essa intervenção, que ela é barata, fácil de fazer, e ela tem um bom substrato fisiológico, é de que, muito provavelmente, ela deveria ser incorporada na prática clínica, o 12, ao invés dos 6 miligramas de dexametasona. Né? A mesma coisa acontece quando eu olho aqui para o número de dias livres de suporte, que parece mesmo haver uma diferença, em que os dias em que eu fiquei em suporte mais intenso, menos intenso, em quem fez 12, quando comparada com 6, ela parece mesmo ser diferente. Embora numa abordagem frequentista ela não seja diferente, numa abordagem bayesiana, para esse tipo de terapêutica eu teria uma tendência a poder achar de que há uma diferença, ela é suficiente. Então, que eu preciso de fazer um segundo ensaio. Nós estamos falando de uma intervenção muito fácil de ser feita, fácil de ser mudada na prática clínica. Onde é que foi o problema, talvez? O problema é que o desfecho primário, o número de dias tem vida para qualquer suporte em 28 dias, muito legal isso, mas ela partiu do pressuposto de que 12 miligramas fosse ter uma diminuição de 15% na mortalidade em 28 dias. Uma diminuição da mortalidade de 30% para 25,5%. Né? E uma redução de 10% no tempo de recebimento do suporte de vida. Então, ela acabou aumentando, a diferença não foi de 15% na mortalidade, isso porque a mortalidade não chegou a ser 30%, porque quando o ensaio foi feito, várias outras coisas mudaram na prática clínica que fizeram com que a mortalidade na corte controle, nesse caso 6 miligramas, fosse menor do que isso. Né? Se fosse um estudo adaptativo, talvez ele pudesse ter feito essa adaptação ao longo do tempo e não ter terminado precocemente o estudo. Ele teria analisado, né, através de uma análise adaptativa, de que eu estou atingindo a diferença estatística. Vamos figurar um pouquinho mais, colocar um número maior de doentes, sem que a gente ficasse sem uma resposta definitiva a isso. E é isso que esse editorial desse grupo australiano faz em cima daquele estudo, um estudo do Clinical Trial do Canadá, fala e faz praticamente também um manifesto. Puxa vida, na área da medicina intensiva tem muito ruído abafando o sinal. Nós precisamos de aumentar o número de doentes, sermos mais inclusivos, mas precisamos de fazer uma análise mais bayesiana. Então, aqui é um exemplo de como foi importante construir a plataforma, a Recovery, para poder chegar numa resposta rápida, como foi preciso se adaptar muito rapidamente, um segundo ensaio, em menos do que um ano, a gente tinha um resultado com 1.000 doentes publicados, né? Agora comparando os 6 com 12. Pensar mais bayesianamente, o resultado numa abordagem bayesiana ele foi positivo, numa abordagem frequentista ele foi negativo. Compreender o ruído que existe aí dentro, né, da dificuldade que você tem de poder demonstrar que uma diferença tão pequena, afinal de contas a tua corte já está sendo tratada com 6 miligramas. Você está fazendo um tratamento só um pouco mais intenso. Então essa diferença ela é relativamente pequena. Pode ser que esse sinal não apareça num doente tão complexo como é esse doente com SARA, em ventilação mecânica, por Covid. Né? Isso também vai nos ensinando do que a gente aprende enquanto a gente cuida ao longo do tempo. A capacidade que a gente vai ter cada vez mais dentro da medicina intensiva de fazer plataformas que vão gerando resultados e que vão mudando a prática clínica aí ao longo do tempo é cada vez maior. Né? Hoje, com cada vez mais plataformas que possam, inclusive, eventualmente se conversar,
É possível prever a inclusão rápida de milhares de doentes em diversos centros, quase que concomitantemente, gerando e modificando critérios de inclusão e a intensidade da intervenção, nesse caso 6/12 de corticoide, mas mudando a intensidade de uma intervenção para a quantidade de volume, quantidade de droga vasoativa, o quanto que eu faço de intervenção para poder eventualmente mudar uma disfunção orgânica dentro de um doente com sepse e assim por diante. Muito bem, e o último estudo que eu vou trazer de uma forma mais a miúde para vocês é o PRAGA-OCA Trial. PRAGA-OCA Trial. Então, é um estudo avaliando parada cardíaca fora do hospital, um estudo multicêntrico, mas realizado na Tchecoslováquia, principalmente. Praga foi o centro principal e acabou recebendo esse apelido. Um estudo muito bonito, do qual ele avalia, então, ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea, né, pós-parada cardíaca fora do hospital, refratária. O que era refratário? 25 minutos. O doente recebeu uma parada cardíaca fora, ele vem sendo reanimado, ele chega dentro do hospital, se ele já tem 25 minutos de parada cardíaca, ele não teve retorno da circulação espontânea, esse doente é tido como refratário. Foram 250 pacientes analisados, metade por uma estratégia invasiva de ECMO e uma estratégia standard. E qual foi a diferença? A estratégia invasiva, 31% dos doentes sobreviveram em 180 dias. 31%, impressionante. E 22% na estratégia standard. Houve diferença? Não foi diferente, estatisticamente significativo. Né, com um P de 0,9. Bateu na trave também. Né? Você olha aqui pela tabelinha, parece bastante diferente, em só 250 doentes. Mas ela não foi diferente, estatisticamente significativa. Vou mostrar para vocês o videozinho, é um vídeo bastante bonito. Interessante de ver essa estratégia. Esse é o tcheco que está fazendo a apresentação. Algum probleminha? Espera lá, já põe de volta. Okay, good evening, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. I'm just going to show you our way to do CPR. We are performing. Olha, veja só o que esse pessoal fez. And I'm going to talk about a thing that we don't have too much. Não é muito uma coisa para nós, né? Esse doente está sendo reanimado e rapidamente, passou 25 minutos, já aborda a artéria, e aí esse doente é colocado em ECMO em 8 minutos, mais ou menos, ele está em ECMO. Depois, obviamente, ele sai da reanimação, né? Enfim, essa que é a estratégia, basicamente. E o estudo acabou mostrando que ele não teve diferença estatística. Qual foi o problema? Quando você olha para o flowchart, a alocação do tratamento, da metade dos doentes que foram alocados para o padrão, metade alocado para o tratamento invasivo, mas muitos dos doentes que foram alocados para o padrão, houve um crossover de 11 doentes que foram alocados para o padrão, foram depois submetidos a ECMO. E aí esse pesquisador de Praga estava lá no evento.
Na hora, alguém fez uma pergunta para ele, mas por que vocês deixaram esses doentes, se eles estavam alocados para o standard, eles não deveriam receber a intervenção? Ele disse assim, eu sei, mas eu, como pesquisador principal, recebo uma ligação às 3h da manhã, alguém no hospital dizendo, olha, eu estou aqui com um paciente de 45 anos de idade, ele já está com 30 minutos, eu não posso perder esse doente, eu quero colocar ele em ECMO, posso romper o lacre, posso colocar em ECMO? Ele olha para ele mesmo e diz assim, poxa, eu preservo o meu estudo ou preservo o doente? Ele não tinha como dizer não, acabou autorizando em quase 10% dos doentes, e 5 desses doentes sobreviveram. E esses 5 desses doentes, essa é a corte de controle, essa daqui é a corte de intervenção. Como é a análise e a intenção de tratar, esses doentes, embora tenham recebido ECMO, eles foram analisados como sendo, na intenção de tratar, alocados, como se eles não tivessem recebido o tratamento. E aí, a hora que você olha a curva de sobrevida, aí o pessoal dizia assim, mas essa curva não é uma curva igual, mas é uma curva diferente. Como é que eu digo que um estudo desse, na abordagem frequentista, de que eu quero saber frequência só de quem sobreviveu e quem não sobreviveu, como ela dá um P de 0,9, ela não é estatisticamente significativa. Mas eu olho para a curva e digo assim, puxa, essa tem uma curva diferente. Então eu faço uma análise mais bayesiana, faço uma análise longitudinal. Daí, na hora que eu faço a análise longitudinal, o meu log rank test, né, numa análise mais longitudinal, ele dá estatisticamente significativo. O que ele está me dizendo? Olha, no futuro vai dar positivo, mas nesse momento ainda não deu. Como esse estudo tinha sido validado por um protocolo inicialmente numa abordagem frequentista, ele pode publicar essa curva, mas ele tem que concluir, de acordo com o protocolo inicial, de que ele ia fazer a análise do desfecho final através de uma análise não bayesiana. É um pouco disso que a gente quer dizer, que o pessoal quer dizer na hora de você avaliar, é de que parece que essa intervenção deu certo. Mas com 250 pacientes, permitindo em alguns doentes, eticamente, um crossover, se tivesse sido colocado aqueles 5 doentes, retirado aqueles 5 doentes com sobrevida, ele teria dado positivo, mas não dá para poder publicar o estudo desse jeito. Se a gente tivesse numa análise, numa plataforma, e um estudo adaptativo, que fosse se adaptando ao longo do tempo, fosse crescendo a amostra de doentes, já que eu estou vendo um sinal nesse monte de ruído, eu preciso de ver se esse sinal dá certo ou não, eventualmente especifico um pouco mais a minha amostra, para poder mostrar, no final das contas, de uma forma mais rápida, que essa terapia, que não é para todo mundo, né? Só poucos centros poderiam fazer isso. Vejam o nível de treinamento que eles tinham, mas uma vez isso demonstrado ser benéfico, isso certamente seria uma driving force importante para que vários centros pudessem desenvolver essa estratégia de reanimação, que nesse momento ela está suspensa numa análise frequentista. Muito bem, então esta também é um estudo, esse quarto estudo, o último que eu vou analisar de uma forma mais intensa. Ela é evidente no estudo lá do COVID, com DEXA-2, comparando 6 com 12, de que há uma grande probabilidade de que 12 seja melhor que 6, e aqui também uma grande probabilidade de que uma intervenção dessa, num local que sabe fazer, muito provavelmente salva vidas. Mas, novamente, tentando aqui entender qual é o sinal dentro do ruído que né, todos aqueles desfechos dentro de uma unidade de terapia intensiva. A importância
Nesse momento, esse estudo me parece mais um estudo de fase 2, né? Mais uma prova de conceito, e vai precisar de treinar mais centros, de fazer um estudo mais inclusivo, mais amplo, mais diverso, em alguns centros que sejam capazes de poder fazer essa intervenção rapidamente, para poder demonstrar que essa terapia, numa população maior, possa fazer efeito. Muito bem, esses foram os 4 estudos, agora mais 5, 7, 8 minutos, eu vou terminar. Eu vou apresentar aqui rapidamente alguns estudos que foram feitos lá, mas sem fazer nenhuma análise mais intensiva deles. Esse é um estudo que não estava no nosso radar, no meu radar em especial. Ele foi feito com crianças na África, o COAST Trial, publicado no final do ano passado no Intensive Care Medicine. No Quênia, e mais um outro país, que se eu não me engano é Uganda, mas o grande problema foi no Quênia. Quênia e Uganda. No qual as crianças que fazem algum grau de insuficiência respiratória, eles não têm oxigênio para todo mundo. Será que é preciso fazer oxigênio para essas crianças com insuficiência respiratória e com hipoxemia? Então, eles compararam terapia de alto fluxo nasal em aparelhinhos que pudessem ser transportados, não dentro da terapia intensiva, em unidades de pacientes agudos, praticamente um departamento de emergência, em cidades com baixos recursos na África, e acabou demonstrando de que nessas crianças com hipoxemia por pneumonia, a maior parte deles, não foi possível comprovar, mas há uma tendência de que você permitir hipoxemia permissiva é melhor do que fazer oxigênio para essas crianças. Hipoxemia com saturação de até 80% de oxigênio. E isso não foi possível porque eles pretendiam colocar 4.000 crianças, e quando eles chegaram mais ou menos em 1.500 crianças, mais ou menos, eles tiveram que parar o estudo, porque um pessoal no Quênia estavam fazendo protestos graves, saindo em jornal, de que no hospital, e um estudo patrocinado pelo governo britânico, eles estavam matando as crianças, não fazendo oxigênio para as crianças. Então, o estudo teve que ser parado. Uma coisa que, obviamente, chamou atenção, mas que vai também num caminho de que a gente está indo para um caminho de que ventilação mecânica mais protetora mesmo, e talvez oxigênio, não só uma hipercapnia permissiva, mas também uma hipoxemia permissiva. E como essas intervenções, elas precisam de ser, muitas vezes, acordadas com a comunidade, né, antes de serem feitas. Ok, outro estudo que foi rápido, que foi também apresentado, foi o estudo REFIL, eu chamo a atenção de vocês. O estudo REFIL é trauma urbano, comparando solução salina com utilização daquilo que hoje se tornou um mantra, né? Fazer o 1 para 1 para 1. E publicado no Lancet Hematology, agora em 2022, eu não vou revisar esse estudo, mas ele precisa de voltar, e ele não teve diferença nenhuma em quem recebeu o 1 para 1 para 1 e quem recebeu cristalóide. Então, é mais um pontinho aí de informação que precisa ser revisto, principalmente pelo pessoal do trauma. Tá? Estudo REFIL. Um outro estudo que foi também apresentado é o VAN. O VAN é a utilização de vasopressina com metilprednisolona em pacientes com parada cardíaca intra-hospitalar. 500 pacientes foram randomizados. Placebo é o usual, e o outro grupo, vasopressina com metilprednisolona. E, novamente, aqui, olha, parece ter uma diferença, mas ela não foi estatisticamente significativa. Então, certamente, esse estudo parece também um estudo de fase 2,
esse resultado precisa ser ampliado, e ele poderia muito bem ter sido ampliado aqui mesmo se ele estivesse dentro de uma plataforma, dentro de um protocolo adaptativo, ele teria continuado, porque novas considerações de protocolo teriam sido feitas antes do estudo terminar. Mas ele foi terminado, publicado no JAMA agora. Há uma diferença, mas ela não foi estatisticamente significativa. O estudo PREPARE 2 é um estudo que faz análise de 1.000 doentes, 500 em cada um, fazendo análises. Puxa vida, se eu vou fazer um doente grave, que eu vou entubar, será que se eu fizer 500 de salina antes, eu não evito que esse doente faça uma descompensação cardiovascular? Nenhuma diferença. Okay? Então, aparentemente, fazer às cegas 500 ml de solução salina para um doente crítico que vai ser entubado, isso não previne do doente fazer hipotensão. E o último estudo, que também é um estudo que a gente precisa de fazer uma análise mais de perto, mas é um estudo publicado na semana passada, que é o estudo, o Classic Trial, que também foi apresentado lá. É um estudo muito classicão, assim, então não tinha muita coisa para poder discutir da metodologia, mas ele vai ser importante. Eu prometo que a gente volta no segundo semestre estudando esse estudo de uma forma mais humilde. Enfim, um estudo de gente boa, né? O Mano Malbrain, o Maurício Cecconi, enfim, um estudo patrocinado pela Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, e fazendo análise basicamente em 1.500 doentes, um grupo restritivo e um grupo padrão. O grupo restritivo você pega pacientes com choque séptico, todos eles com pelo menos 2 miligramas, 2 de lactato. Então, todos eles dependentes de droga vasativa. Faz 1.000 ml de solução salina. E o restante? O restante eu faço uma análise restritiva e faço uma análise padrão. Na análise restritiva, nós tivemos aqui, olha, mais ou menos 35% dos doentes que só fizeram 1.000 ml de solução salina. Há uma diferença praticamente de 40% menos volume na estratégia restritiva em um dia, em 5 dias, nos 2 grupos, na análise restritiva e na análise padrão. A análise padrão é você só fazer volume adicional depois de 1.000 ml. Você só faz, na análise padrão, é você fazer Surviving Sepsis Campaign, ou fazer POTS. Na análise restritiva, você só faz volume se tiver sinal muito evidente de hipoperfusão, que é hipotensão, pele moteada ou oligúria significativa. Se não tivesse nisso, você só deixa os 1.000 ml de solução salina. Qual foi a diferença? 0 de diferença, numa análise frequentista. Acho que aí, nem uma análise bayesiana, eu posso ver alguma diferença. Eu, como gosto das críticas, posso dizer até que parece até que o grupo restritivo teve uma tendência para poder ter um aumento de mortalidade no começo, mas depois ela se igualou completamente posteriormente. Nenhuma diferença nos subgrupos, né? O que, de alguma forma, no editorial do Marshall, é aquela história, né, mais ou menos, de que um estudo com 1.500 pacientes, 750 pacientes nos 2 grupos, você fazer uma abordagem restritiva depois dos primeiros 1.000 ml, e só fazer volumes adicionais, se o doente tiver menos do que 50 dPAM, pele moteada ou ligúria, parece ser seguro para os doentes. Né? A análise também, você fazer volume de acordo com a Surviving Sepsis Campaign, também não piora
clinicamente esses doentes. Não acho que queria trazer esse estudo, porque ele foi publicado lá, mas acho que ele tem que vir numa discussão maior de volume com droga vasoativa, e eu prometo fazer isso no segundo semestre. Né? O estudo Classic, publicado agora no dia 17 de junho, então faz 20 dias, faz 10 dias que ele acabou de ser publicado. Ok? Acho que era isso que eu tinha para poder apresentar para vocês. De alguma forma, eu acho que eu queria utilizar essa experiência e esses ensaios para também dar um pouquinho de abordagem prática para aquilo que foi apresentado no Clube da Revista pela Laisla, ele que é essa tendência da gente buscar uma interpretação melhor dos ensaios clínicos que são publicados na nossa área. Muito bem, obrigado pela atenção, eu me coloco aí à disposição para quem quiser fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta, Álvaro. Oi, bem. Então, você acha que pequenos centros de pesquisa obrigatoriamente terão que fazer parcerias para fazer análises bayesianas e incluir um volume maior de pacientes, não? Você veja que legal, né? Aquele primeiro ensaio clínico controlado que o Linde fez, ele com 12 doentes, com 12 pacientinhos com escorbuto no navio, fazendo 6 intervenções, 2 pacientes em cada um, ele conseguiu demonstrar que tinha um sinal positivo ali, né? Nunca foi feito nenhum estudo mostrando que, eu gosto de dizer essa frase sempre, mostrando que antibiótico é melhor que não fazer antibiótico na endocardite infecciosa, porque 100% dos doentes com endocardite infecciosa morriam antes da antibiótico. Então, se a gente estiver falando numa terapêutica que tenha um efeito tão importante, como foi fazer limão para o doente que tinha escorbuto, ou antibiótico para uma doença como endocardite infecciosa, a gente pode fazer isso com poucos doentes. Mas, cá entre nós, né, acho que a resposta da tua pergunta para a realidade da medicina intensiva hoje, qualquer nova intervenção que a gente for fazer, ela muito provavelmente tem um efeito muito pequeno no resultado final, no desfecho, que você precisa de um número muito grande de doentes, e, além disso, identificar o sinal positivo dentro da multitude de eventos que podem levar esse desfecho num doente crítico, como é o nosso, frequentemente está entubado, droga vasoativa, volume, antibiótico, você precisa de um número muito grande de doentes. Então, você tem que olhar qual é a tua intervenção, qual é o tamanho do desfecho que você espera. Se esse desfecho for relativamente pequeno e for difícil de separar, você precisa de um número muito grande de doentes. Se precisar de um número muito grande de doentes, um centro pequeno querer fazer um estudo é praticamente querer jogar dinheiro fora. Né? A gente tem que ampliar a base, a gente tem que, eventualmente, fazer parcerias, é um grande negócio. Né? Esses trialistas todos, eles são pessoas muito do bem, porque eles fazem parcerias, os estudos são cooperativos, os estudos são multicêntricos, é um pessoal muito entusiasmado, é um pessoal diferente, é uma outra classe de gente, assim, né? Então, sim, a resposta é que provavelmente centros pequenos vão estar fadados a fazer estudos observacionais, né, na nossa área, e não estudos de intervenção, que é improvável que a gente tenha uma terapêutica miraculosa. Ok, respondi? Obrigada. Respondeu sim, obrigada. Doutor, boa noite. Oi, Rafa. Boa noite. Tudo tranquilo. É o seguinte, uma pergunta. Quando a gente faz análise frequentista, e a gente então teria lá um p-valor que não era considerado um acaso, a gente colocaria ali que se
se eu tivesse esse resultado com menos de 5% de ser o acaso, eu teria uma significância estatística. Parece que a gente consegue analisar mais preto ou mais branco. E quando a gente analisa de uma maneira bayesiana, vamos usar como exemplo o estudo do corticoide, 6 a 12 miligramas, parece ter mais tons de cinza. Como que isso poderia interferir na mudança de conduta ao beira do leito? Porque quando eu botava lá onde se tiver um p-valor significativo, estiver dentro do intervalo de confiança e tal, eu mudo a minha conduta à beira do leito. E agora, com essa análise menos, de uma forma menos objetiva, mais ampla, que eu considero que seja o futuro mesmo à beira do leito, a gente tem que saber só se vive, se morre, o paciente crítico recebe 400 intervenções do lado e 400 intervenções do outro, são diversas coisas que a gente faz ao longo do dia no paciente crítico, mas como que isso aí mudaria a nossa conduta à beira do leito, ou essa análise bayesiana ela serve para promover um outro estudo? Então, legal, acho que você coloca várias questões interessantes, né? Vou até usar isso, né? Do preto e do branco e dos tons de cinza. A vida tem alguns princípios absolutos, branco e preto, mas ela é feita mesmo de tons de cinza, né? Nos gostos, nas coisas que você tem, nas coisas que você faz. Elas não são absolutas mesmo. Legal isso. Enfim, acho que a gente discutiu um pouco isso, o Saulinho até lembrou um pouco dessa discussão que a gente teve lá na pesquisa esse dia, né? E daí, puxa vida, como é que eu faço com uma intervenção dessa? Eu absorvo ela ou não absorvo? Embora a estatística seja uma ciência matemática e ela pode te dar um resultado branco ou preto, né, Rafael? A epidemiologia clínica não é. A epidemiologia clínica ela é uma análise crítica, ela é cheia de propensões, né? E a gente tem sempre que avaliar, na hora que a gente analisa um estudo, se aquele probleminha de seleção, se ele interfere de forma significativa com o desfecho. Se interferir, se você achar que sim, você joga fora o estudo. Se você achar que não, você incorpora aquele vício como sendo da prática. A mesma coisa com a aferição. E com a análise bayesiana, ela é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma intervenção, por exemplo, como você fazer ECMO num doente com parada cardíaca fora do hospital, e ela está me mostrando na análise bayesiana que provavelmente ela faz sentido, espera lá, eu incorporo isso na minha prática clínica ou não? E quando eu faço com o corticoide, a diferença é praticamente a mesma. Eu incorporo na minha prática clínica ou não? Puxa vida, a epidemiologia clínica te ensina de que, puxa vida, se a intervenção ela é barata de ser feita, se ela é fácil de ser feita, se ela é bem baseada fisiologicamente, tem poucas complicações e efeitos colaterais. Eu não preciso de treinamento na minha prática clínica para poder incorporar. Eu não vou esperar 5 anos para poder mostrar que 12 é melhor do que 6. Essa já é uma análise que me faz que o meu custo é muito baixo incorporar essa nova intervenção de 12 ao invés de 6. E aqui eu estou dizendo para a COVID só, hein? Porque Covid é uma doença inflamatória no pulmão, diferente dessas outras áreas que tem por aí, que a gente vê que são muito mais agudas do que são esse subagudo que tem para o Covid. Então, também é uma outra dificuldade, né? Tem muita gente que olha para isso também e começa a fazer corticoide para toda quanto é SARA. Acho, com certeza, que não é desse jeito. Mas, para a Covid, ela é fácil de ser aceita na prática clínica. Mas para poder fazer ECMO, o doente que faz uma parada cardíaca, é complicado pacas, meu. Eu não vou incorporar isso com facilidade, porque ele é caro, tem um monte de complicação, depende de treinamento, né? Depende de uma atitude utilitarista. Eu vou utilizar recursos dessa natureza para todo mundo. Eu não vou incorporar. Embora seja a mesma diferença e a mesma análise que eu faça
os 2 estudos, para uma intervenção eu aceito rapidamente. Para outra intervenção, eu não vou aceitar. Eu vou esperar novos resultados, porque não é assim tão fácil. Se fosse um resultado que na análise frequentista já desse positivo, eu teria que talvez fazer algum esforço interno para já começar a fazer treinamento e incorporar essa prática em alguns hospitais. Nesse momento, minha impressão, como epidemiologista, não é uma impressão como, né, é de que o resultado estatístico, embora seja o mesmo, a maneira como cada uma dessas 2 intervenções muda a minha prática clínica são muito diferentes. Ok? Obrigado pela atenção de vocês, acho que a gente fechou o semestre aí legal, eu gostei muito das nossas discussões hoje, né? E tenho certeza de que elas não são elas são muito de atividade meio, né? Mas que isso mexa a cabeça de vocês e que tornam vocês melhores residentes, melhores médicos no futuro, interpretando cada vez de uma forma melhor os estudos que vocês leem.